Debates do Povo. Olá, muito bom dia, Fortaleza que amanheceu chuvosa. Muito bom dia a toda a região do Cariri. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os cearenses pelo mundo. Hoje é terça-feira, 19 de janeiro, dia do cabeleireiro. Uma homenagem aqui a todos os cabeleireiros do Ceará e do Brasil, né? Profissão aí tão importante para manter todo mundo aí com visual legal. Está no ar mais um Debates do Povo pela Rádio Povo CBN, em Fortaleza, nas frequências 95.5 FM e AM 1010. Na CBN Cariri, pela FM 93.5. Ao vivo ainda no Povo Mais, no YouTube do Povo Online, no Facebook o Povo Online e também no Facebook o Povo CBN. Ainda sob impacto do início da vacinação no país, Bolsonaro diz que quem decide se o povo vai viver na democracia ou na ditadura são as suas forças armadas. Será? Vamos logo então ouvir essa fala do presidente. Mas o pessoal parece que não enxerga o que o povo passa, para onde quer levar o Brasil, para o socialismo. Por que sucatearam as Forças Armadas ao longo de 20 anos? E nós, militares, somos o último obstáculo para o socialismo. Quem decide se um povo vai viver na democracia ou na ditadura são as suas Forças Armadas. Não tem ditadura onde as Forças Armadas não apoiam. O Brasil, temos liberdade ainda. Se nós não reconhecemos o valor desses homens e mulheres que estão lá, tudo pode mudar. Imagine o Haddad no meu lugar. Não queremos nem imaginar. Como é que estariam as Forças Armadas com o Haddad no meu lugar? Quem seria o ministro da Defesa? João Pedro Stedley? José Rainha? Muito bem, o presidente parece realmente que não conhece a Constituição, que é clara ao afirmar que todo poder emana do povo, só do povo. Rodrigo Maia reage e diz que o presidente flerta com acirramento nas relações com as instituições. Para José Serra, a fala revela uma visão autoritária e Estado puro. Na defensiva pelas críticas à ação do governo na pandemia, o ministro da Saúde admite que sabia desde o dia 8 de janeiro da gravidade do problema com oxigênio em Manaus. E ele ainda mentiu ao dizer que nunca recomendou o tratamento precoce para a Covid-19. Produção local de vacinas é fonte de preocupação. Instituto Butantan aguarda novo carregamento de insumos e depende de autorização do governo chinês, com o qual o Planalto mantém relação tensa. Fundação Oswaldo Cruz pretende produzir 100 milhões de doses este semestre, mas também espera insumo que vem da Ásia e não tem previsão de chegada. Percentual dos que acham o governo Bolsonaro ruim ou péssimo salta de 35% para 40%, segundo pesquisa XP e PESP. O dos que o consideram ótimo ou bom recua, cai de 38% para 32%. E você, como avalia o desempenho do governo em tempos de pandemia? Vamos ao debate, que hoje conta com a participação de Afonso Rocha, empresário, e Plínio Bortolotti, jornalista do O Povo, todos juntos aqui no nosso estúdio virtual da Rádio Povo CBN, numa conversa remota, com cada um em sua casa ou escritório. Você, ouvinte internauta, pode participar pelo WhatsApp, DDD 859-8166-5589. Pelo YouTube O Povo Online, você também pode lá deixar sua participação, assim como pelo Facebook O Povo Online, ou ainda pelo Facebook O Povo CBN. São 11 horas e 10 minutos. Debates do Povo. Hoje com Ítalo Coriolano. Sou eu, vamos lá para mais uma hora de debates, de discussões. Como eu falei aqui no começo do programa, Plínio, hoje é dia do cabeleireiro. Será que a gente podia dedicar esse dia a Donald Trump, que deixa amanhã a Casa Branca com aquele topetão dele, aquele cabelo armado? Muito bom dia. Plínio, você me escuta? Ok. O topete do Trump só não é maior do que o do Itamar, não é? Agora, quanto aos cabeleireiros, eu presto minhas homenagens a eles, mas eu quero dizer o seguinte, desde a pandemia, eu não mais voltei num salão de barbeiro, que eu vou em barbeiro, eu não vou em cabeleireiro, né? Eu vou num barbeiro que tem aí pertinho da Enel, na Padre Valdivino.
Mas eu deixei de ir por causa da pandemia, então quem está cortando o meu cabelo é minha mulher, corta muito bem, por sinal, então minha homenagem vai para ela hoje. Muito bem, a homenagem aí para a senhora Bortolotti. Ficou bem cortado, viu, Plínio? Parabéns. Ah, tá vendo? Ela cortou faz uma semana, mais ou menos. Eu aprendi a cortar em casa sozinho, mas eu só cortei uma vez, não ficou muito legal, não. Aí eu já voltei para os cabeleireiros mesmo. Plínio, vamos então Sim. falar aqui de um assunto um pouco mais sério, que é essa fala do presidente Jair Bolsonaro, mais uma fala considerada autoritária. Ele se vê aí acuado, né, diante do desastre na condução da pandemia, depois de ser praticamente humilhado pelo governo de São Paulo, que iniciou a vacinação com a vacina do Butantan, e agora tenta aí, né, reativar toda aquela carga emocional da sua ala ideológica, dos seus apoiadores aí, nessa estratégia que de vez em quando volta aí à tona, mas essa fala é gravíssima, né? O STF, o Congresso, a sociedade como um todo precisa ficar de olho e bastante preocupado. Você veja só, Ítalo, toda vez que o Bolsonaro se vê em alguma situação difícil, ele muda de assunto. E normalmente muda nesse aspecto, com ameaças, né? Quer dizer, ele é uma má pessoa e é um mau presidente também, né? A única coisa que ele tem para falar é ameaçar as pessoas com o Exército, né? Que o Exército, muito certamente, não seguirá essa aventura. Por isso, inclusive, que ele quer fazer mudanças na PM, para subordinar a PM a ele, porque na Polícia Militar ele tem uma base poderosa e perigosa, né? Porque são homens armados, né? Mas o Bolsonaro, se você pegar o histórico dele, você vai ver que ele é um vazio de qualquer proposta, de qualquer... Enfim, ele foi 30 anos deputado, não se conhece nenhum projeto dele, nem na área da segurança, que ele fala tanto, né? Ele não foi expulso do Exército por causa de um conchavo, mas saiu com desonra do Exército, né, sob acusação de terrorismo, de querer explodir bombas no sistema de água do Rio, né, por causa de reivindicação salariais. O próprio Ernesto Geisel, que foi presidente, né, chamado no período da abertura, da ditadura, disse que ele era um mau militar, que ele não podia ser contado como militar, né? Então, esse é o Bolsonaro. Então, a cada vez que ele é pego numa situação difícil, ele recorre a essa bandalha de fanáticos que o acompanham, independentemente do que ele fala, né? Então, se ele falar que hoje o céu está vermelho, está vermelho. Se amanhã dizer que está amarelo, e assim sucessivamente. Ele cria uns fatos alternativos que só existem na cabeça dele, e isso é reproduzido por essa banda terrível da extrema-direita que o acompanha, por meio desse gabinete do ódio, dessas verdadeiras milícias digitais, né? Então, é isso que resta. Pode pegar o histórico do Bolsonaro. Toda vez que ele se vê em dificuldade, ele apela para esse discurso acanalhado, covarde e mentiroso dele. O próprio... Depois eu vou ler aqui, para não compridar muito, do general que saiu do governo dele, chama ele exatamente disso, de covarde. Então, isso que ele é. Quando ele se vê em dificuldade, ele chama a turminha que ele acha que é dele, que é o Exército, para ver se põe ordem na bagunça, né? A ordem, entre aspas. Muito bem. Quem também está aqui com a gente é o Afonso Rocha, empresário. Afonso, como é que você observou aí esse tom de confronto do presidente? É uma atitude na defensiva, né? Uma atitude covarde, como o Plínio acabou de falar aqui, na sua avaliação, ou não? Você ainda acredita que o presidente está agindo de forma normal, digamos assim? Primeiramente, bom dia, é um prazer estar com vocês, com o Ítalo e com o Plínio, sempre acompanho vocês aí na rádio. Primeira vez que estou aqui com vocês dois, já participei lá do Hora Política. E assim, com uma discordância aí com relação ao Plínio, eu tenho minhas dúvidas se o Exército realmente não apoia, né? Apesar de que o alto escalão dos generais, os militares do alto escalão, já disseram que o Exército não é comandado pelo presidente várias vezes já, inclusive já foram os principais, né? Mas eu costumo falar que a base, né, os cabos, os sargentos, é que, de certa forma, movimentam e que representam a maior massa dos militares para a movimentação. E uma preocupação em particular que eu tenho falado esses dias, principalmente linkando um pouco com o que aconteceu lá nos Estados Unidos, é que lá nos Estados Unidos o Trump não tinha, principalmente porque eu vejo as instituições lá bem mais sólidas do que aqui, o Trump não tinha apoio nenhum de militar, e aquela invasão ao Capitólio
foi um fracasso principalmente por conta disso, porque ele não tinha apoio militar nenhum. É um receio meu particular que em 2022, caso o Bolsonaro não venha a ser eleito, que aparentemente está convergindo para isso, principalmente as pesquisas de queda de popularidade, o pequeno núcleo dele, como falou o Plínio aí, que ainda enxerga o presidente de forma cega, né, infelizmente, que o apoia, e esse núcleo aparenta estar se deteriorando com o passar dos meses aí e das ações que ele vem tomando. Então, no final, a questão do militar aí, dele falar que quem comanda, quem define se é a democracia ou não são os militares, é bem complicado e bem preocupante nesse ponto de vista aí, de caso ele não venha a ser eleito, ele consiga montar um núcleo de apoio nesses 2 anos, principalmente porque os cargos militares do alto escalão. Acho que tivemos um probleminha com o Sumilson. Voltou. Principalmente porque os militares do alto escalão são indicados pelo presidente, pelos ministérios, e eu tenho esse receio aí. Então, essa é a minha preocupação. Muito bem. Vou trazer aqui agora a participação dos nossos ouvintes aqui, que rapidamente já mandaram as suas mensagens. Vladimir Aires afirma o seguinte: só sobrou ao Bolsonaro essas bravatas ideológicas. Não tem vacina, não tem economia, não tem emprego, só lhe resta apelar para a ideologia de seus seguidores. Quem manda aqui recado para a gente também é o Marcílio Almeida, lá do Jardim das Oliveiras. Um abraço para todo mundo do Jardim das Oliveiras. A tática do Nero já está manjada. Peraí, que agora andou aqui no WhatsApp. Pronto. Quando está encurralado com um assunto importante, no caso da vacina, aí ele vem com essas ameaças à democracia para desviar o foco. Abílio Elias, do Edson Queiroz. Parabéns, Plínio. Quem corta o meu cabelo também é minha mulher. E mulher feliz. Marido feliz, filho feliz, amigo feliz, a vida se torna feliz. Tá todo mundo feliz na família aqui do Abílio. Obrigado, Abílio, pela mensagem. Eu só estou com pena dos cabeleireiros agora, viu? É verdade, deve ter provocado aí uma queda no faturamento. Humberto Vieira, eu sou a Constituição. Lembro muito bem quando Bolsonaro disse isso, é verdade, Humberto. Bom lembrar realmente. Wanda Mota, da Sapiranga, nossa conselheira aqui da Rádio Povo. Bom dia. Tirando as consequências nefastas do que o presidente falou sobre a volta da ditadura, o que leva um presidente em um momento tão solene, quando a chegada da vacina, falar umas idiotices dessas? Que falta de sensibilidade e empatia. Só conhece a linguagem do ódio e vive de ameaçar a democracia. Vergonha total. Ouvi uma análise muito interessante sobre a forma de governar do presidente. Que o que une os apoiadores do Bolsonaro é justamente o ódio, a revolta e a confusão. Então, para isso, ele se fortalece na confusão. Ele sabe disso. Assim, cria problemas que fortalecem esse nicho. Apesar de achar que erra naturalmente por incompetência, faz um certo sentido. Abraço. Só não tem aqui a identificação, não sei se é a continuação da mensagem da Wanda Mota, mas a nossa equipe vai já me dizer quem foi que mandou essa última mensagem. 11h20. Ítalo. Oi, Plínio, pode. Não, é interessante o que a Wanda Mota diz, porque, de fato, o que une essa banda, né, do bolsonarismo é, de fato, o antipetismo. Tanto é que você pode ver o que ele falou agora. Imagine se fosse o Haddad. Imagine se vocês querem um socialismo, quer dizer, ele precisa de uma amálgama, alguma coisa que unifique essa base. Se você pega nos países da Europa, a extrema-direita se unifica em torno do ódio ao imigrante. Nos Estados Unidos, a extrema-direita se une em torno do supremacismo branco. Aqui no Brasil, isso não existe, ou existe um pouco mais frágil. Então, ele busca um inimigo que unifique essa base, né, que dê uma solidez a essa base. Isso é o antipetismo, o anticomunismo, que não sei de onde eles tiram. Tanto é que ele fala em Haddad, fala em Maduro, né, em socialismo. Essa é a tática do bolsonarismo para coesionar sua base. Ainda que ele perca, viu, Ítalo, esse apoio de 40% que ele tem, se ele se sustentar em 15%, 20%, essa base fanática dele, ainda assim é muita coisa. E muito perigoso. Muito perigoso. Com certeza, Plínio. 11h21. A gente faz agora o nosso primeiro intervalo, volta já. Vou trazer participação de mais ouvintes. Vamos falar da pesquisa XP, do desgaste da imagem do governo, enfim, tem muito assunto ainda. Fique com a gente, até já.
Debates do Povo. 11h24. Começa aqui o nosso segundo bloco, trazendo mais participações de ouvintes. É o caso aqui do Max Costa, pelo Facebook da Rádio Povo CBN. Parabéns às Forças Armadas e ao governo federal. Marcos Lopes 2, reflexão sobre a vacina. E as grávidas podem tomar? Não. As crianças? Não. Se o povo vacinar, enfim, traz uma série de questionamentos aqui para tentar desqualificar a vacina. Eu não vou ler, não, viu? Seria um desserviço. Marcos, a vacina é segura e é saudável dentro aí da divisão, né, por etapas, as pessoas que podem tomar, não tem problema nenhum. Eduardo Leite, lá do Canadá. Abraço para vocês, direto de Edmonton, no Canadá. Minha esposa está sofrendo cortando o meu cabelo, viu, Plínio? Parabéns. Olha aí, a situação do Eduardo está mais difícil, Plínio. Deixa eu falar aqui também das participações no Facebook da rádio, do portal O Povo Online. A Luzia Rodrigues pede aqui o Fora Bolsonaro. Manuel Leocárdio Lima, artigo 142 urgente, né? Aquele artigo que costuma ser deturpado aí pela ala mais ideológica do governo, que permitiria a intervenção militar, mas não tem nada disso. O STF já se pronunciou sobre o assunto. A Sueli Romero diz que temos o presidente da intriga, do caos, e lembra que, segundo ela, vai ter uma carreata pelo impeachment no próximo dia 24 de janeiro, às 10 horas da manhã, em frente à Assembleia Legislativa. Juliana Castro. Gente, vocês estão esquecendo que o povo precisa também do auxílio emergencial, que o que adianta a vacina se estamos passando por necessidades. Peço a vocês que olhem para as milhares de famílias que estão passando fome, precisando de auxílio emergencial para sobreviver. Juliana, uma coisa não impede a outra, né? A gente precisa de vacina e também de auxílio, né? O governo precisaria estar atento aí a essas duas questões, mas, pelo contrário, né? Faltou aí competência nessas duas áreas. Sueli Romero, lembrando aqui que o governo atrasou nas compras, fracassou na compra das vacinas, desamparou os amazonenses. Quem participa mais aqui com a gente também é a Zoraide Braga. Esse governo é o governo do atrito, genocida, ridículo, merecia ser banido do Brasil, enterrado no cemitério junto com os 210 mil mortos. Sueli Romero, estamos numa sinuca de bico, sem vacina, sem auxílio emergencial, tudo isso pela incompetência do presidente. Dalci Espanhol, essa turma da esquerda são ladrões acostumados a sugar as tetas do governo, são covardes, pilantras, o povo não vai mais cair nessa narrativa diabólica. Maria Júlia, ela está lembrando aqui para a gente, o general discorda radicalmente dessa avaliação. A garantia da liberdade e da democracia são instituições fortes. O que enfraquece a democracia é o desprestígio e o aparelhamento político das instituições. O Gleison Holanda traz aqui um lembrete importante, ele fala lá do Vila Velha. Todos os chefes de estado e de governo de países onde a vacinação começou celebraram quando a primeira pessoa do país recebeu a vacina. Alguns de direita, outros de esquerda, democratas ou autocratas. Apenas um líder internacional não celebrou, Jair Bolsonaro do Brasil. Por quê? E o nosso outro ouvinte, o Cid Miranda, diz que o presidente está correto. Parabéns ao governo federal que está comprando e distribuindo a vacina depois de ter destinado bilhões para brasileiros necessitados, para os estados e tudo mais. José Cleonardo, Ciro Gomes, Rodrigo Maia, João Dória, Luciano Huck, são todos farinha do mesmo saco. Conceição Nobre, como procurar a vacina dos idosos no Conjunto Ceará? Conceição, a prefeitura já informou aí, né, todo o plano de vacinação da prefeitura, são algumas fases. Prioridade, por enquanto, para os servidores da área da saúde, idosos que moram em lares, né, de acolhimento, pessoas com mais de 75 anos. Essa vai ser a primeira fase e, a partir do momento em que o governo for conseguindo comprar mais vacinas, as outras fases vão sendo iniciadas. Enfim, já leu mais participações? Por quê, Plínio? Tivemos aí ontem a divulgação da pesquisa XP e PESP, mostrando que o percentual dos que acham o governo ruim ou péssimo saltou de 35% para 40%, é o pior número desde julho do ano passado. E o percentual dos que consideram ótimo ou bom recuou de 38% para 32%. Ainda é uma aprovação
alta, mas a gente vê aí realmente o impacto, né, da falta de competência na condução da pandemia. As pessoas realmente alguns, né, já chegaram no limite da paciência. Lá no Amazonas, por exemplo, onde o presidente tinha uma alta popularidade, caiu bastante a aprovação dele, que é onde as pessoas estão sofrendo por falta de oxigênio. Sua avaliação em relação a esses números, Plínio Bortolatti? Veja só, Ítalo, eu já tenho comentado algumas vezes pesquisa. Normalmente os bolsonarianos eles não acreditam, os outros, alguns debatedores que eu enfrento aqui, ou confronto, ou converso, ou discuto, enfim, qualquer que seja o termo, quando aparece uma pesquisa na qual o Bolsonaro vai mal, eles, não, eu não acredito em pesquisa. Aí, quando aparece uma que ele vai bem, eles enaltecem a pesquisa, né? Na verdade, pesquisa, quando feita ao modo científico, e esses institutos como Datafolha, Ibope, eles têm muita experiência nisso, e não tem por que manipular uma pesquisa, principalmente o Datafolha, que não trabalha para político, trabalha só para meios de comunicação. Aquela pesquisa feita no modo científico, ela te dá um indicativo do que está acontecendo naquele momento dentro de uma margem de erro. Às vezes é 3 pontos percentuais, a pessoa pensa que é pouco, mas 3 pontos percentuais é bastante, se você contar em número de pessoas, né? Então, você tem aquilo. Essa da XP, eu não sei exatamente quem fez, mas vem se tornando também tradicional essa empresa é um banco digital, não é? Aliás, é uma empresa de aplicações, um banco digital, vem se tornando tradicional, que ela faz assim também para orientar os seus aplicadores, os seus clientes, né? Então, mas de fato, era esperável que houvesse uma queda. Primeiro, um ouvinte aí já disse, o fim do auxílio emergencial, né? E agora também está ficando muito claro, a realidade está batendo a porta, né, da pandemia. Né? Muita gente que acreditava em cloroquina, e esses vermífugos, que achava que Bolsonaro não tinha problema nenhum fazer aglomeração, como o presidente incentivava, ou não usar máscara, está vendo agora quais são as consequências. Então, isso faz cair a popularidade dele sem dúvida nenhuma, né? E tem outras coisas também, viu, Ítalo? O presidente Bolsonaro tinha prometido aumentar o Bolsa Família. É muito baixo o valor do Bolsa Família, isso não é responsabilidade direta dele, já vinha, mais ou menos em média R$150 que se paga de Bolsa Família. Ele prometeu na campanha o 13º salário, deu uma vez e sumiu, e agora o fim do auxílio emergencial. Tudo isso vai contribuir, de fato, para fazer cair um pouco a popularidade dele, isso não tem dúvida nenhuma. E a maior preocupação do Bolsonaro, né, não é com o governo dele, é com o poder. Você pode observar, nada do que acontece no Brasil é responsabilidade do Bolsonaro. Nada. Não, isso não é comigo. Não, foi o STF que falou para eu não fazer nada. Não, porque aconteceu tal coisa, bom, enfim, nada é responsabilidade dele. A preocupação dele é na manutenção do poder e, se possível, a reeleição daqui 2 anos. Mas em governar, até agora, nada, nem mesmo dentro das próprias propostas que eles fizeram, como privatização, reforma administrativa, reforma tributária, tudo isso parado, né? E parado em função de que é um governo, além de tudo, incompetente. É um governo da destruição e não da construção. Plínio, Tobias aqui pelo Facebook da rádio faz uma pergunta para você. Plínio, hoje podemos dizer que vivemos sob o império do senso comum? Os livros, professores e a ciência perderam o monopólio do discurso sobre a realidade? Né? Como é que você vê aí essa estratégia da extrema-direita de tentar reescrever a história? Enfim, todas essas questões aí que o Tobias está destacando aqui. O que acontece hoje, eu vou falar bem rapidamente, eu inclusive, já escrevi sobre isso, publicamos num livro interessante sobre essa questão da pós-verdade, é que, por exemplo, o que os partidários, Bolsonaro, Trump, etc., dizem que não existe a realidade objetiva, né? Que aquilo é uma construção e cada um faz do jeito que quer. Né? O tanto é que logo quando o Trump assumiu, ele disse que era a maior manifestação de posse de presidenciável popular, ele foi desmentido cabalmente. Uma assessora dele diz, não, nós estamos nos baseando nos fatos alternativos, ou seja, criados por ele. E a internet, né, facilitou muito isso, porque o boato sempre teve. Hoje, então, um maluco qualquer cria um grupinho na internet e diz, por exemplo, que aplicar, como o Trump repetiu, né, aplicar desinfetante na veia, você pode ser curado da Covid, e você vai arranjar um monte de seguidor que vai atrás daquilo, né?
E aí, quanto mais a pessoa se afunda nisso, nessa realidade alternativa, menos ele tem condição de entender o que está acontecendo no mundo, porque cada vez ele se fecha mais naquela bolha e cada vez é mais difícil voltar. Voltar é admitir uma derrota. Então, a realidade objetiva deixa de ter verdade, né? O fato, por exemplo, nós estamos aqui hoje. O cara diz, não, pode falar, isso não, vocês não estão aí porque é virtualmente, então, etc., por aí vai. Cria-se o que quer. E o Bolsonaro faz um pouco disso, né? Ele fala uma coisa hoje, fala outra coisa amanhã, e o Pazuello aprendeu direitinho, né? Diz que nunca, por exemplo, tinha determinado ou sugerido o tratamento precoce, aí pegaram vídeos dele defendendo o tratamento precoce. Então, a cada minuto, eles criam uma realidade que os seguidores deles acompanham cegamente. Muito bem. Antes do Afonso participar aqui, vou trazer mais alguns ouvintes. Dessa vez aqui, vou começar pelo YouTube. Brunito Gameplays diz que é absurda a fala do presidente. Já o Carlos Matias afirma que está com Bolsonaro até 2026. Eliabe Pinheiro, Bolsonaro tem razão, os militares são quem decidem. Quem pode bater de frente com os militares? Eliabe, cada um com a sua função, né? A função dos militares, proteger as nossas fronteiras, garantir a nossa soberania nacional, bem longe da política. Vânia Cruz afirma que está fechado com Bolsonaro 1000%. O Edson Ferreira, as Forças Armadas são o último baluarte contra as hordas da esquerda. Onde será que estarão essas hordas, Edson? Eliabe Pinheiro, Bolsonaro nunca que ameaçou a democracia com os militares. A mídia corrupta é quem distorce o que ele fala. A gente acabou de ouvir, Eliabe, ele foi bem claro na fala dele. Não tem nada distorcido, não. Fiz questão de colocar a frase na íntegra para ninguém questionar. Se for o caso, já eu coloco de novo. Raimundo da Silva, os militares, na verdade, em 70, vocês vinham, ninguém perturbava. Agora vai na comunidade do Pirambu, do Papoco e tudo mais. Era outra realidade, né, Raimundo? Inclusive, durante a própria ditadura, a desigualdade social aumentou muito e é uma das razões para o aumento da violência. Rose Rubi, vixe, prefiro a liberdade. Eu de Simão, quem vai decidir é o povo na rua com fora Bolsonaro. Falta pouco, ô glória. Pelo WhatsApp, a última mensagem que eu li do WhatsApp foi do Elano Silva, né, quando ele falava aí da estratégia do ódio do governo Bolsonaro. Henrique Melo, isso é um debate ou só uma acusação? Onde vocês estavam nos erros e roubos do PT? A gente estava aqui, Henrique, criticando e analisando. Vamos falar em Aécio Neves, PSDB, FHC, que todos chamavam que eram inimigos e estão aí envolvidos nos mesmos escândalos, provado que um cobriu o outro. Aécio, ao perder, disse que as urnas estavam sendo roubadas. O que dizer disso? É um absurdo, Henrique. A gente também já comentou sobre isso. Tá difícil só uma voz. A mentira de vocês é contada até que quem não se informa certo acredite e aí vocês estão aliviados. Não, Henrique, a gente não trabalha com mentira. Isso é a estratégia do grupo político que está no poder atualmente. Aqui a gente só fala simplesmente a verdade, analisa os fatos. Aqui eu já li. Edmilson do Papicu, muita falácia. Querem rotular quem não apoia a esquerda como os rancorosos, pessoas do mal. O que dizem de vídeos de artistas e políticos desejando a morte de opositores, ódio do bem? Não cheguei a ver esses vídeos, mas se você tiver, pode mandar aqui para o nosso WhatsApp. Pereira do Jardim Guanabara. Plínio só gosta do que não presta. Vixe, é um socialista mesmo. Bolsonaro não foi nada ainda. Ele tem que fechar o Congresso. Não, gente, não pode falar isso. Mandar embora esse povo do STF. Não, Pereira, isso aí seria realmente destruir o nosso país, destruir a democracia. Eu sou Carlos de Fortaleza, Ceará. O Supremo fez uma interpretação do jeito que quer, entende do jeito que quer. E por que não pede o impeachment do Bolsonaro? Eu só queria entender por quê. Quando eles querem, fazem. Aí é um processo que começa não no STF, Carlos, tem que começar no Congresso. E o presidente Rodrigo Maia engavetou aí mais de 60 pedidos, mas já tem realmente uma pressão, um movimento para que algum deles aí seja destravado. Bom dia, Ítalo. Plínio fala tanto em ódio, muito que só ouvimos ele destilar a verve do ódio que ele possui por não ter o partido dele no poder. A gente vai já saber se o Plínio tem partido ou não. Você sabe se meu partido é o PT ou o PSOL, eles não descobriram ainda. Lamentável. E nada fala qual é aí, agregar ao bom debate. Nenhum. Triste jornalista. Foi uma não torce nem para time de futebol. Olha aí, o Plínio nem tem nenhum tipo de grupo aí que ele defende. O Martins, lá do José de Alencar. Já eu leio mais. Vamos ver aqui o Afonso. Afonso, como é que você interpreta aí essa queda na aprovação do presidente? Ainda tem uma base ali forte de apoio, mas
teve um impacto aí nos últimos meses? Eu vejo que essa oscilação aí no último ano, se você observar aí a pesquisa, realmente tem uma oscilação, aí vai, sobe, desce ali, principalmente nesse período de períodos críticos aí de pandemia. Mas eu falo que esse desgaste, como o Plínio comentou aí, são às vezes momentâneos, né? São picos e quedas de acordo com o que está acontecendo no momento. A situação do Amazonas agora favoreceu um pouco isso, talvez, não sei quando é que foi realizada a pesquisa. Mas um ponto que eu acho que gera um desgaste, digamos assim, mais de longo prazo, principalmente, ao meu ver, são as promessas de campanha não cumpridas. Ele prometeu muita coisa, veio com uma pauta liberal, com a direita forte, assim, com a extrema-direita, prometendo privatização, prometendo as duas reformas aí que estão paradas, e todo mundo sabe, os políticos, de forma geral, sabem que reformas administrativas, a reforma administrativa, a reforma tributária, que são reformas grandes, que devem ser aprovadas, mas, no meu ponto de vista, também eu acredito que não vão ser aprovadas, porque chegou um momento, como o Plínio comentou aí, que o interesse maior do Bolsonaro não é no país, e sim na manutenção do poder. E essas pesquisas são pesquisas que essas reformas são reformas que geram muito desgaste político para ele. E esse desgaste político, ele não quer para ele agora, porque se ele puxar esse desgaste político todo para ele, ele não vai conseguir ou vai reduzir o eleitorado dele para a próxima eleição. Principalmente a reforma administrativa, que mexe com um grupo que tem um lobby muito forte, que são os servidores públicos. Então, são reformas que eu acho assim, que o que gera mais desgaste para ele no longo prazo são essas, e o que gera a fuga de pessoas que até o apoiaram na eleição dele, em busca de uma mudança, fugindo do antipetismo, né, do anti-Lula, desse pessoal que fez uma devastação aí realmente no nosso país. E aí, fugindo disso, o pessoal foi para a extrema, para o Bolsonaro, para a extrema-direita, acreditando nas promessas que ele vinha, mas a gente vê que hoje a posição dele é muito mais de perpetuação no poder. Com relação ao impeachment, que muita gente tem falado aí nos comentários, eu falaria o seguinte: a gente tem que parar, o brasileiro, a não ser que crie uma legislação, que eu acho que já até tem uma legislação em tramitação, de recall presidencial, que seria um recall através da população, né? O presidente não cumpriu o que prometeu, tem uma avaliação e tira o povo, né? Porque o pessoal hoje está visualizando o impeachment como uma possibilidade de recall presidencial, sem muitas vezes avaliar exatamente o que é o impeachment, né? Então, o impeachment, como o ouvinte agora comentou aí, ele é um processo político e jurídico. Se você não tem os dois juntos, não tem como você puxar o impeachment. Eu não sei o conteúdo das solicitações de impeachment que foram entregues lá para o Rodrigo Maia, mas tem que ter em mente isso, tem que ter um respaldo jurídico e político para poder ter o impeachment. Só que o pessoal hoje, indo às ruas, batendo panela, como já está acontecendo no panelaço, o pessoal acha que o impeachment é uma possibilidade de você trocar um presidente como você troca de roupa. Isso tem um impacto gigantesco para o Brasil. Se já está parado tudo isso hoje com o Bolsonaro, se tiver o impeachment, para tudo de vez. Muito bem. Sobre realmente fundamento político, ainda falta realmente ficar mais claro qual é a posição dos nossos parlamentares, mas fundamentos jurídicos, muita gente diz que tem, inclusive o próprio Plínio já ele pode falar para a gente. Antes disso, vou trazer mais ouvintes. Vital Peixoto, do Crato, no Ceará. Bom dia. Mais uma vez fica comprovada que uma mentira repetida várias vezes vira uma verdade. Pois, na minha opinião, nunca se investiu tanto nas Forças Armadas como na era do PT. Só lembrando que o PT deixou o contrato assinado para comprar submarinos e caças que hoje o Bolsonaro inaugura. Como ninguém rebate essas maluquices que as Forças Armadas estão sucateadas? Outra participação aqui é do Pablo, que fala direto lá do Siqueira. Alô, Siqueira. Os comandantes das Forças Armadas deveriam se manifestar a respeito das declarações duvidosas do presidente sobre a democracia. Deveriam vir a público, defender a nossa Constituição, que é verdadeiramente democrática. Quem fala também aqui com a gente é o Gustavo Oliveira, de Juazeiro do Norte. Os bolsomínios falam em ódio do bem, da esquerda, mas se esquecem que Bolsonaro desejava que Dilma saísse do poder por conta de infarto ou câncer. Fernando Caetano, parabéns à Rádio Povo CBN pelo debate. Nosso colega Plínio deveria assumir o seu posicionamento político e não omitir como fez agora há pouco, informando que não tem partido. Plínio, a palavra é sua.
Não, primeiro, eu disse que eu não tenho partido, mas não disse que eu não tenho posicionamento político. E nem disse que eu sou imparcial. Ninguém é imparcial. Ninguém. Agora, eu não sou filiado a partido nenhum, mas já me declarei de esquerda, não tem problema. Agora, eu não sou de partido, vou dizer que eu sou. Então, vocês vão lá e procurem minha filiação. Se alguém encontrar, a gente pode voltar a discutir. Né? Como também não torço para nenhum time de futebol, só que aí eu não acho vantagem nenhuma. Eu acho que talvez eu devesse, como a maioria dos brasileiros, arranjar um time para torcer. Isso não quer dizer que eu não faço... Entreter um pouco, né? Isso não quer dizer que eu não faço análises. Então, alguém, por favor, me apresente uma mentira que eu estou contando quando eu faço uma análise do governo Bolsonaro. Agora, eu não acho que o governo Bolsonaro é bom nem dando certo, nem dando errado, porque o dar certo dele é dar errado. O dar certo do Bolsonaro, ele caminha, ele intenta implementar um governo autoritário no Brasil, como o Trump tentou nos Estados Unidos. Então, eu não posso ser a favor de um presidente desse. Eu tenho até obrigação, como cidadão e como jornalista, alertar as pessoas disso, se é que eu consigo alertar alguém. Né? Então, nesse aspecto, eu não sou imparcial. Agora, se tem uma coisa que eu me orgulho na minha carreira de jornalista, mas nunca ninguém de esquerda, direita, centro, meio, etc., ligou para mim reclamando que eu tenha distorcido alguma coisa numa matéria que eu escrevi. Agora, a opinião é diferente. A minha opinião, eu dou a minha opinião. Agora, numa matéria, nunca. Isso nunca aconteceu, jamais, em todos esses anos que eu tenho de profissão. Por quê? Porque aí eu tenho um método para fazer uma matéria. E o método para fazer a matéria, o meu método é objetivo, né? O meu método busca a imparcialidade, né? Ou seja, uma pessoa que está fora vendo aquilo e relatando para alguém. Agora aqui eu sou um debatedor, vocês querem que eu faça o quê? Concorde com os bolsonarianos quando eu não concordo? Outra coisa, Ídolo, que eu tenho observado, a semana passada, quando o Bolsonaro estava recuado, né? Os bolsonarianos estavam pianinho, quietinho, inclusive era pouca a participação deles. Pode pegar os programas da semana passada, alguns programas. Quando o Bolsonaro voltou a falar aí da linha e reativou o gabinete do ódio, aí eles retomam, porque eles não têm argumento, eles ficam esperando o chefe dar o argumento para eles. Ok. Né? Isso é que fez aumentar um pouco. Né? Agora, eu só queria dizer assim para Afonso, é interessante as questões que você coloca, concordo, inclusive, com essa questão do recall, que é, por exemplo, depois de 2 anos de mandato. Pois não. Eu queria fazer aqui uma sugestão para a gente voltar a falar de impeachment no próximo bloco, porque eu preciso sem chamar problema. Nosso último intervalo, mas só um esclarecimento em relação ao que o Pinto falou de opinião, né, e os textos mais objetivos. As pessoas às vezes confundem, né, ou não têm realmente conhecimento sobre o gênero jornalístico. O jornalista ele pode escrever uma matéria, uma reportagem dele, ouve todos os lados, relata tudo lá de forma bem objetiva, e pode também escrever artigos de opinião, que aí ele emite realmente suas visões de mundo, suas visões políticas, enfim. Então é só para a gente separar as coisas. Isso aí. Mas acho que isso aí para o grande público é muito difícil de separar, infelizmente. É verdade. Dificuldade realmente, infelizmente. mas a gente vai aqui aos poucos esclarecendo os nossos ouvintes. 11h48. Nosso último intervalo, voltamos já. Fica com a gente.
Estamos de volta Muito, com o último muito. bloco do nosso debate do povo. Assis Silveira, presidente melhor impossível. Agora a esquerda maldita está com saudades da roubalheira. E é outra coisa, participação aqui pelo Facebook. Ítalo, seu som está meio longe, viu? Tá me ouvindo, Plínio? Me ouvindo bem? Ouvindo, mas baixou bastante, viu? Ficou meio metálico e abaixou o som. Talvez seja a minha internet aqui com algum problema. Espero que já volte ao normal. Beto da TUF, Bolsonaro tem razão. Luciene Souza, o PT só afundou o Brasil. Larissa Martins, verdade, Luciane, o Bolsonaro agora quer ultrapassar essa marca e afundar ainda mais. Glauber Rodrigues, homem, deixe o governo trabalhar em paz. Bom mesmo seria a Dilma, pelo menos ela estaria estocando vento. Outra participação aqui é a da Larissa. Bolsonaro não consegue administrar esse país, está perdido. Prometeu fazer diferente no Congresso, mas faz igual, dividindo cargos com o Centrão para conseguir que seus projetos sejam aprovados. Pelo WhatsApp, nesse momento passa aqui um caminhão na minha rua, atrapalhando aqui o nosso programa. O Fernando Caetano, parabéns à Rádio Povo CBN pelo debate. Ronaldo, do Henrique Jorge, o papel da imprensa é ser oposição, seja qual for o governo, parabéns pelo debate. Adriano do Benfica, a história mostra que para garantir a democracia sempre foi necessária a atuação das Forças Armadas. A oposição no Brasil, majoritariamente de esquerda, tenta distorcer os fatos. Vai ter panela até 2016. Plínio Bortolotti. Para eu falar, Ítalo? Pode continuar, Plínio. Sobre o impeachment que você falava no bloco. Não, eu estava falando que o impeachment, duas coisas. Primeiro que eu concordo com o Afonso nessa questão do recall. Eu acho que estabelecer condições para ter um recall, por exemplo, um determinado número de assinaturas, por exemplo, né? Que seria necessário. Deixa eu ver se eu me oriento aqui. Pronto. Você tem um recall. Recall é o seguinte: é uma avaliação presidencial no meio do mandato. Alguns países têm isso. E para isso você precisaria de um determinado número de assinaturas de eleitores. Eu sou absolutamente a favor, porque apesar de você poder estar sempre em campanha, mas você tem um modo menos traumático de tirar um presidente do que o impeachment. Ou o parlamentarismo, né, que quando cai o governo, não há problema nenhum, tudo continua funcionando, você não tem uma crise violenta, né? Mas o recall seria, digamos, uma meia medida, né, para ajustar a possível retirada de um presidente sem tanta gravidade como é o impeachment. Agora, porque eu te cortando rapidinho, até eu não sei, eu tenho que ler, mas já existe alguns processos tramitando sobre esse recall, né, alguns projetos, né? Mas um ponto até poderia, sem muito custo, né, usar as eleições municipais para fazer uma avaliação aí junto com a população. Esse é um ponto que eu acho que dá para fazer. Uma outra coisa que o grande público não entende também, na questão da governança, quando você assume o poder, que o presidente que ele entra com o orçamento do presidente anterior. Então, meio que ele só tem 3 anos para governar. Então, vê que o cara tem 4 anos de mandato. Aí ele inicia o mandato dele já com 1 ano a menos para... Digamos assim, ele vai mexer em alguma coisa, vai tentar mexer em alguma coisa através de emenda, mas é bem mais complicado. Mas ele meio que só tem ali 3 anos para governar, aí o cara vai sofrer o impeachment no meio do caminho, enfim, a discussão é meio complexa, que senão e acaba não andando nada no país com esses cortes aí de governança. A questão, viu, eu vou falar sobre isso também, Afonso, se der tempo, mas, por exemplo, o impeachment, eu concordo contigo que tem que ter condição digamos, legais, né? E já tem, eu acho que tem muitos crimes de responsabilidade, por exemplo, tem muitos, né? Ele incentivar a aglomeração, por exemplo, ameaçando os outros poderes, isso é crime de responsabilidade, a meu ver. Agora, a questão política se constrói. Quando foi iniciado o impeachment da Dilma, por exemplo, que na verdade foi uma espécie de golpe, não tinha maioria. Essa maioria foi construída no processo. Então, não há necessidade de um presidente de Câmara, quando vê a necessidade de um impeachment, esperar um movimento que vai bater as portas lá do Congresso para abrir esse impeachment. Ele pode começar isso. E ainda que se perder, é pedagógico, para falar, olha, tem um limite para presidente da República. A Nancy Pelosi, por exemplo, quando abriu o impeachment do Trump, e ela sabia que ia perder.
no Senado. Mas ela abriu, porque aquilo é pedagógico, fala tem limite para o presidente, né? A outra questão, viu, Afonso, rapidamente, eu também concordo contigo que é muito pequeno o espaço de tempo, mesmo que fosse 4 anos, para um governante fazer alguma coisa. Né? E pior ainda no Brasil, que a gente tem propostas e projetos de governo e não de Estado. Né? Cada um que entra, pode ver agora, quer destruir tudo que o outro fez e fazer de novo com a marca dele, né? Que é um horror. Né? Agora, o que eu digo é o seguinte... É porque o pessoal pessoaliza o governo, né? Exatamente. Mas o problema... Também. Mas a questão é a seguinte, todo candidato a presidente sabe, eu deveria saber dessas condições. Então, se o cara fala, ó, eu vou fazer uma reforma administrativa, ele tem que saber que ele tem aquelas condições. Se ele disser assim, eu vou dar aumento do Bolsa Família, ele tem que saber como é que está o caixa do governo. Por isso que as promessas, seja de direita e de esquerda, não cumpridas, são indesculpáveis. Não é? Então, mas o Bolsonaro agora só tinha 3 anos. Não foi o que você disse, você falou genericamente. Mas se algum bolsonarista disser isso, ele sabia. Ou pelo menos devia saber, passou 30 anos no Congresso. Então, não há desculpa para isso, a meu ver, e não seria desculpa para outro governante também. Está sem som. Sem som. O Ítalo está sem som. Eu estava sem som. Pronto, voltou. Voltei aqui. Voltou e voltou melhor, viu? Voltou melhor, ainda bem. Estamos aqui já chegando ao final do nosso programa, mas eu não queria deixar de falar aqui sobre o nosso ministro da Saúde, que admitiu que sabia desde o dia 8 da gravidade com o problema de oxigênio em Manaus. Fora isso, ele negou que tenha recomendado tratamento precoce contra a Covid-19, o que não é verdade, pois dias atrás o próprio ministro atribuiu à crise em Manaus, entre outras coisas, a falta de tratamento precoce. E, aliás, ele chegou ao ministério porque o seu antecessor, Nelson Tait, não queria indicar cloroquina e hidroxicloroquina, ou seja, ele foi colocado no poder para fazer isso. E agora há pouco, domingo, né, na verdade, a Anvisa disse que não existe tratamento precoce. Plínio, 30 segundos para você se despedir e falar rapidinho sobre o Pazuello. Ok, foi muito legal debater com o Afonso. Eu acho que a participação dos ouvintes também é legal, mas eu acho que tem aumentado aí os bolsonarianos devido a essa reativação desse gabinete do ódio. E só dizer o seguinte, o Pazuello, ele é uma vergonha para o Exército Brasileiro que ele está fazendo, né? Demonstrando a total incompetência para dirigir o Ministério da Saúde e levando junto o Exército, porque ele ainda é um general da ativa. No mínimo, ele devia escolher uma coisa ou outra, ou o governo ou o Exército, no mínimo. Né? Mas ele continua lá e continua fazendo essas bobagens que está fazendo. Afonso, sua opinião rapidinho e obrigado aqui pela participação. Beleza, agradeço demais aí, todo mundo, Plínio, Ítalo. Foi um prazer debater com vocês, foi um debate bem tranquilo até. Eu queria participar de outros que tenham mais porrada, como eu escuto às vezes no rádio. É interessante também. Mas, assim, com relação a um questionamento que eu faço para o ouvinte que tá ouvindo a gente aí, é mais o seguinte: se eu tivesse o governo Bolsonaro tivesse desde o início tomado a frente de tudo, no controle dessa pandemia, com uma gestão, com um plano que gerisse todos os estados e não tivesse deixado cada governador fazer o que quisesse, será que a gente não teria tido um controle maior? Porque quando eu penso aqui no meu ambiente da minha empresa aqui, eu sempre penso na gestão, porque assim, falar agora, depois que o desastre já foi feito, não adianta mais muita coisa, que é o que aconteceu no Amazonas, por exemplo. Mas será que se não tivesse tomado a frente, que é o papel do governo federal, à frente de tudo isso no começo, não teria tido algo melhor para a gente, para essa situação de controle da pandemia? Okay. E é isso, muito obrigado. Valeu, Afonso. Só lembrando que o STF não impediu o governo federal de fazer nada, apenas deu autonomia para governos e prefeituras decidirem sobre isolamento e lockdown, que é muito importante para combater a pandemia. Obrigado, Afonso. Obrigado, Plínio. Trabalhos técnicos de Samuel. E agora deu um probleminha aqui na minha ficha. Assistente de estúdio, Nala Jasmine. Produção, Alan Dantas. Diretor executivo, Eric Guimarães. Direção-geral de jornalismo, Arlen Medina Nery. Hoje com Ítalo Coriolano. Na sequência, no AM 1010, você fica com o Trem Bala. No FM para Fortaleza e o Cariri, você fica com o repórter CBN, em seguida CBN Brasil. Um forte abraço e a gente se vê amanhã e mais tarde também, às 4 horas, no Hora Política.
Tchau. Samuel Marcelo.